O IBGE divulgou essa semana os dados da última estimativa sobre o número de habitantes no Brasil. Somos 208.494.900 brasileiros, espalhados por 5.570 municípios. Na região do Vale, houve um aumento de 1,3% no número de habitantes em relação ao ano passado. Os dados do IBGE mostraram que no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte vivem 2.930.356 pessoas. De 2017 para 2018, houve um acréscimo de mais de 36 mil habitantes na região, um aumento acima da média nacional, que foi de 0,82%. O Vale do Paraíba também é responsável por 6,4% da população estadual. As cidades da região com maior número de habitantes são São José dos Campos, com 713.493 pessoas, Taubaté, com 311.854, Jacareí, com 231.863, Pindamonhangaba, com 166.475, Guaratinguetá, com 121.073 e Caraguatatuba, com 119.625 habitantes. Um dos municípios do Vale do Paraíba que mais cresceu foi Potim, com um acréscimo de 3,4%, chegando a 24.143 habitantes. Já as cidades que mais encolheram foram Cunha, Natividade da Serra, Lagoinha, São Luís do Paraitinga, Aparecida, São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal. A pesquisa também mostrou que em todo o Brasil houve um crescimento de 833.971 habitantes de julho de 2017 para julho de 2018. No total, são 208.994.900 habitantes. Discutir novas medidas contra a corrupção. Essa é a proposta do Observatório Social de Pindamonhangaba, que pretende debater com a população na próxima semana. A repórter Thaís Orlovic tem mais detalhes. A reunião acontece no dia 5 de setembro, às 6h30 da tarde, e será apresentado também o relatório quadrimestral. Aí você pergunta, mas o que é o Observatório Social do Brasil? A gente conversa com o presidente das Relações Institucionais, José Luiz de Carvalho, mas o que é o Observatório? É uma entidade da sociedade civil sem fins lucrativos, que trabalha através de voluntariado, pensando que na transparência da gestão pública e a boa aplicação de recursos. São quantos voluntários hoje? Hoje contamos com mais de 30 voluntários aqui em Pindamonhangaba. A nível nacional são mais de 3.500. Por ser uma ONG e alguém queira participar, para ser um voluntário, o que precisa? Olha, somente preencher uma ficha, participar da reunião, preencher uma ficha e dedicar um pouco do seu tempo por essa causa. O senhor comentou que é apartidária, então a pessoa não pode ter nenhum vínculo político. Sim, é uma exigência. Tem que ser, a nossa instituição é apolítica e apartidária. Somente benefício mesmo da comunidade. Dia 5 acontece então às 6h30. Quem pode participar? Então, a reunião vai ser no Sindicato Rural de Pindamonhangaba, às 18h30, e é aberta ao público. Então, nessa reunião, nós teremos uma prestação de contas desses nossos primeiros 4 meses após a Constituição e também vamos discutir um pouco as novas medidas contra a corrupção. E quais são as novas medidas contra a corrupção? Olha, são muitas, são 12 blocos, né, de medidas, e uma delas, né, seria o quê? A redução do fórum privilegiado. Hoje nós temos aí 5.900 cargos em fórum privilegiado e isso seria reduzido drasticamente a apenas cerca de 100 cargos. Então, já que a população ela precisa participar, eu vou pedir para o senhor convidar então, para o dia 5. Então, eu quero convidar toda a população que venha participar do Observatório Social de Pindamonhangaba como voluntário e também ver nossas atividades, né? E também estamos precisando de mantenedores. Muitas empresas de Pinda já estão ajudando, particulares também, né? Então o particular pode ajudar financeiramente a manter essa causa e está aberto a todos. José, muito obrigada pela sua participação. De Pindamonhangaba, Thaís Orlovic para o Repórter Setorial. Vamos agora para a segunda parte da entrevista do dia.
Se você não se acostumou ainda com as coisas da internet, vá se preparando, porque vai ficar tudo por conta disso. Já já nós vamos falar também sobre essa coisa funcionando junto com a moeda social. Tínhamos deixado para o professor William uma pergunta aqui sobre a aplicação disso numa comunidade um pouco maior, né? Como, por exemplo, aqui o Grande Vale, né? A região metropolitana do Vale do Paraíba. Mas ainda antes, professor, está dando certo esse negócio lá nessas cidades que já foi implantado? Quantos bancos estão envolvidos nisso? Lá em Palma, na Matriz, no Instituto Palma, tem esses dados? Sim, sim. Atualmente, o Instituto Palmas ele trabalha com aproximadamente 130 bancos comunitários, não só no Ceará, né, mas espalhados pelo Brasil inteiro. Tem no Rio Grande do Sul, São Paulo, praticamente em todos os estados, né, tem os bancos comunitários. Tem uma pesquisa que eu, juntamente com o professor Paulo Reis Mourão, da Universidade do Minho de Portugal, nós desenvolvemos uma pesquisa da evolução acerca dos bancos comunitários no Brasil e, em algumas situações, as pesquisas que se tem nas principais plataformas científicas de estudo do mundo também. O senhor está indo para Portugal, inclusive. Eu estou com a ideia de ir para Portugal, dar uma passeada lá e estudar lá, né? Daí, um dos temas que a gente está querendo discutir é justamente isso, com a parceria do professor Mourão, né? Sim. E o que acontece? Nós identificamos que cresceu bastante no país inteiro. Pouquíssimos estados, 2 ou 3 estados somente, que não têm essa participação, mas ele cresceu em quantidade, em volume de valores e também os indicadores positivos qualitativos, né, da geração de emprego e renda, melhoria na qualidade de vida, desenvolvimento econômico local, comunitário, no qual esses bancos comunitários, eles não servem somente para transacionar a moeda local, mas também para poder ter um impacto socioeconômico mais positivo. Em relação a saber se podemos aplicar aqui no Vale do Paraíba, só para a gente poder entender, eu vou pegar algumas experiências internacionais, né, como, por exemplo, o Banco do Carvão na Alemanha, né, onde nós tem uma comunidade que a moeda social deles é o carvão. Nós temos o Banco do Tempo em Portugal, nós temos moedas espalhadas na Espanha, moedas sociais na Espanha. Então, são práticas que estão sendo alternativas, principalmente em momentos de crise. Como a Europa passou tempos atrás por uma situação de crise, essa situação das moedas sociais começaram a ser mais utilizadas, né? E aqui na região do Vale do Paraíba nós temos um palco perfeito para poder se implementar essa política. Aliás, quanto ao Vale do Paraíba, tem uma anedota, não é anedota não, foi prova da Gama Filho, lá no Rio. Pediram para o aluno que estava fazendo vestibular falar da importância do Vale do Paraíba. Ele disse, Paraíba tem muita importância, porque vem lá do Nordeste, ajuda a construir, merece realmente ter esse vale. Mas o nosso vale não é esse. Exato, mas o aluno também estava certo, de certa forma, errou o contexto, mas acertou a importância. E no Vale do Paraíba nós temos, por exemplo, a microrregião de Bananal, né, que são 5 municípios que já foram dos mais ricos do país no período do café, né, quando o Brasil era uma economia cafeeira. E depois, agora, relativamente, não tem mais tanta participação econômica. Algumas situações, de acordo com os dados da Firjan, ali estão alguns dos municípios mais pobres do estado de São Paulo, em contraponto que nós temos aqui na região do Vale do Paraíba, Taubaté, São José, Jacareí, que são os municípios que configuram ali entre os 100 maiores PIBs do país. Então, nós temos essas distorções no Vale do Paraíba e a moeda social, ela pode ser uma ferramenta que auxilie no desenvolvimento econômico local destes municípios que estão relativamente mais fracos economicamente, mas que têm um grande potencial turístico, um potencial gastronômico e várias outras situações. Porque nós temos uma situação de imigração na qual as pessoas, os jovens, saem desses municípios menores e vão trabalhar nas cidades maiores do Vale do Paraíba, provocando uma situação de adensamento e, enquanto isso, não temos políticas públicas que incentivem o desenvolvimento econômico local desses municípios com menor industrialização. Então, pode ser não, certamente, uma implementação de política, não somente dependendo, que não depende do poder público somente, depende principalmente da sociedade, da comunidade, entender que a atividade econômica local, gerada internamente no município, ela tem ou na comunidade que está dentro do município, ela tem um poder muito forte de transformar e de modificar a realidade no período de médio prazo, aproximadamente. Professor, esses bancos todos que o senhor citou, que já estão envolvidos, tem alguma coisa relacionada à cooperativa de crédito? Que tem cooperativas de classes trabalhadoras, tem de
classes produtoras. Temos aí uma cooperativa de crédito enorme que está se expandindo pelo Brasil inteiro, né? O Sicredi. Sim, sim. Ele trabalha com uma linha, não, é diferente, ele trabalha com uma linha diferenciada. O Sicredi ou outras cooperativas de crédito trabalham com taxas relativamente menores aos bancos convencionais, tanto que eles estão crescendo, estão sendo uma opção à situação dos bancos comerciais convencionais. E no caso das moedas sociais, elas têm linhas e atividades, né, financeiras decorrentes da comunidade e voltadas para o perfil comunitário, né? Então, tanto ofertantes, né, os produtores, quanto a sociedade, a comunidade, são orientadas para o uso dessa ferramenta em prol do desenvolvimento econômico local. Hoje, a palma vale R$1? Exatamente. Essa paridade é permanente ou ela é volátil? Não, é permanente. Para não ter um problema de distorção de valores, não. É uma ferramenta, ela não se sobrepõe ao real. O real é a moeda soberana. Tanto que quem está na comunidade, se quiser adquirir com real, no mesmo estabelecimento que adquire com palma, é a mesma coisa. Até, inclusive, agora estão indo para o lado da tecnologia, né, que é com palma e dinheiro, no qual se utiliza os aplicativos de celulares, né, que é uma tendência com essas fintechs que estão chegando no mercado. Inclusive, os bancos convencionais estão aderindo a essa nova tecnologia. Com o tempo pode acabar o papel? A tendência é acabar o papel. A tendência é acabar o papel. Isso em qualquer linha, né? As fintechs estão trabalhando muito forte isso daí, tanto que tem instituições financeiras de grande porte que estão investindo em incubadoras e em aceleradoras voltadas para as fintechs. Nós falamos aqui no exemplo do Vale do Paraíba. Se eventualmente houver convencimento de estabelecer esse tipo de condução, o Instituto Palma fornece tecnologia para implantação? Sim, o Instituto Palma ele trabalha com a situação de dar apoio, né? Tanto que se nós entrarmos no site e navegarmos um pouco pelo site, tem os indicadores, como criar um banco comunitário, porque tem todo um estabelecimento, tem responsabilidades legais, né? Não é somente uma criação mera, não, tem que ter uma regulamentação, autorização das instituições, das autoridades financeiras do país. Tem que ter orientação, não se cria do dia para a noite, tem que ter uma capacitação da comunidade, dos ofertantes, né, de todos os usuários dessa moeda social e principalmente a atribuição de responsabilidades. E a aprovação, homologação pelo Banco Central. Exatamente isso. Quando foi organizado o Banco do Advogado no Rio de Janeiro, eu participei, ajudei a fazer e tivemos que passar realmente por toda uma situação regulamentar no Banco Central. E as moedas sociais fazem o mesmo caminho, né? Toda a regulamentação, toda a autorização, atribuição de responsabilidades, né? Porque quem gestiona, quem faz a administração do banco comunitário é a comunidade. Então, a comunidade ela tem essas responsabilidades que são diretamente proporcionais também ao retorno e empoderamento social da riqueza local. Eu acho que podemos resumir, então, como uma fidelidade. Exatamente, uma questão de fidelidade, digamos assim, também atribuída a uma questão de consciência da importância do desenvolvimento econômico local. Professor William Retamiro, muito obrigado pelas explicações, acho que ficou tudo muito claro, mas se você quiser se aprofundar um pouco mais, eu tenho a impressão que é só acessar, né, lá o site do Instituto Palmas e obter maiores informações, até com o propósito de implantar na sua comunidade, na sua região, quem sabe na região do Vale do Paraíba, proximamente essa moeda tão importante para fidelizar o recurso no próprio desenvolvimento. A gente vai para mais um intervalo e na volta vamos conhecer o Viveiro Municipal de Jacareí. É já já.